Olá! Bem-vindo ao nosso encontro sobre políticas e legislação em bioética e biossegurança. Nesta jornada, você mergulhará em um estudo de caso complexo que ilustra a tensão entre inovação, soberania nacional e responsabilidade global, o impasse do Protocolo de Cartagena no transporte internacional de organismos geneticamente modificados. O avanço da biotecnologia criou um mundo interconectado onde a ética, a economia e o meio ambiente se cruzam. A provocação inicial que você deve carregar é esta: até que ponto os países estão realmente preparados para lidar com os riscos da circulação transfronteiriça de OGM? Analisaremos o caso hipotético do milho X24, desenvolvido pelo consórcio AgroGen, sediado na América do Sul. Você verá como a busca por soluções para o déficit alimentar, uma motivação nobre, colidiu com a legislação internacional de biossegurança. O milho X24, resistente a pragas e adaptado a climas áridos, tinha como destino países africanos e asiáticos. Você, como especialista, reconhece imediatamente a dupla face dessa inovação: promessa de combate à fome versus potencial risco ecológico. O impasse se instalou quando o Ministério do Meio Ambiente de um dos países importadores questionou a ausência de um relatório completo de avaliação de riscos e, crucialmente, a falta do consentimento informado prévio, exigido pelo Protocolo de Cartagena. A AgroGen tentou se defender, alegando que o produto já tinha sido autorizado em seu país de origem e que suas normas internas eram equivalentes às internacionais. Mas você percebe a falha nessa argumentação quando se trata de responsabilidade compartilhada e soberania. A Comissão Nacional de Biossegurança do país receptor viu a situação sob a ótica do princípio da precaução. Para eles, importar sem uma análise independente violava este princípio fundamental e colocava em risco a biodiversidade local. Este é o ponto de inflexão do caso. O que o Protocolo de Cartagena diz sobre isso? Você se lembra que, adotando o princípio da precaução, o protocolo estabelece que a incerteza científica não é motivo para agir, mas sim para agir com cautela. O conflito escalou para um embate diplomático e revelou a omissão de dados por parte do país exportador. Você deve notar que foi descoberto que dados sobre o potencial cruzamento genético do milho X24 com espécies nativas foram retidos. Organizações ambientalistas levaram o caso à ONU e à Convenção sobre Diversidade Biológica, ou CDB. Elas exigiram a suspensão temporária das exportações até que os relatórios fossem revisados. O caso ganhou destaque global, e você reconhece a controvérsia levantada: responsabilidade compartilhada, transparência científica e equidade no uso da biotecnologia. Estes são os pilares éticos que foram abalados. A Agência Internacional de Biossegurança, AIB, interveio, propondo um comitê multilateral para revisar o caso à luz do protocolo. Você entende que essa intervenção era necessária para restaurar a governança global. Mas o impasse revelou divergências profundas. Os exportadores, frequentemente países desenvolvidos, defendiam a simplificação dos processos. Já os importadores, em geral países em desenvolvimento, exigiam mais rigor e controle ético. Este é o cerne da questão para você. O caso milho X24 tornou-se um exemplo paradigmático das limitações práticas da governança global em biossegurança. Revelou a dificuldade em harmonizar normas internacionais com respeito às soberanias nacionais. Essa omissão transformou uma questão técnica em uma crise de confiança e responsabilidade. Você compreende que a falha não foi apenas jurídica, mas moral, pois comprometeu a responsabilidade intergeracional de proteger a flora regional. Você percebe que o Protocolo de Cartagena, derivado da CDB em 2000, não se limita a regras técnicas. Ele propõe um modelo de governança ética global, reconhecendo que a biotecnologia moderna exige cooperação e confiança. Vamos aprofundar no princípio da precaução no contexto do protocolo. Você deve enxergá-lo como uma resposta ética e jurídica à imprevisibilidade da ciência, impondo aos Estados e empresas o dever de antecipar riscos. A exportação do milho X24 sem relatórios completos violou este ethos de responsabilidade compartilhada. Você compreende que prudência é um valor moral que protege a vida diante da complexidade e da incerteza. O mecanismo de consentimento informado prévio, ou CIP, é central. Você sabe que ele garante que o país importador tem autonomia para decidir sobre a entrada de OGM em seu território, após uma análise transparente dos dados de risco. A violação do CIP e da transparência no caso do milho X24 não implica apenas sanções jurídicas, mas também uma perda de credibilidade ética e científica. Você sabe que a falha em ser transparente rompe o pacto de confiança que sustenta o protocolo. O segundo conceito-chave do caso é a responsabilidade compartilhada. Você já viu que a lógica do protocolo redefine a relação entre ciência, Estado e sociedade,
afirmando que nenhum país pode agir isoladamente, dado que os efeitos de um OGM ultrapassam fronteiras. Essa responsabilidade exige cooperação científica que vai além da troca de dados. Envolve harmonização de legislações e capacitação técnica, como a promovida pelo Centro de Intercâmbio de Informações sobre Biossegurança. A ausência de registro e de consulta prévia na plataforma, no caso do milho X24, representou uma quebra desse pacto. Você entende que a ética da responsabilidade compartilhada exige solidariedade científica. No entanto, você sabe que a cooperação internacional enfrenta obstáculos. As desigualdades tecnológicas e econômicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento dificultam a adoção uniforme das normas do protocolo. Essa assimetria cria um desequilíbrio ético. Os riscos são globais, mas as capacidades de mitigação são desiguais. Você, como profissional, deve defender o fortalecimento de políticas multilaterais e a ampliação da cooperação técnica. Por fim, o terceiro conceito, a ética global da biotecnologia e os desafios da harmonização. O caso do milho X24 reflete a necessidade de equilibrar inovação, soberania e precaução em um sistema internacional assimétrico. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, oferece um eixo normativo. Você se recorda que ela afirma a dignidade humana, a solidariedade e a responsabilidade social como princípios basilares para guiar a ciência. A aplicação uniforme dessas normas enfrenta a barreira do que Berlinguer chama de bioética das desigualdades. Você vê o risco de a ciência se tornar um instrumento de exclusão, pressionada por grandes conglomerados biotecnológicos. A harmonização, portanto, é um processo de diálogo intercultural e solidariedade ética, não apenas jurídico. Você deve reconhecer que o Protocolo de Cartagena promove a convergência, respeitando a pluralidade cultural e a soberania nacional. O medo do desconhecido não pode paralisar a ciência, mas o entusiasmo pela descoberta não pode suprimir a prudência. Você sabe que a bioética internacional exige uma síntese, um modelo de progresso pautado pela responsabilidade. O erro no caso do milho X24 não esteve na pesquisa em si, mas na ausência de diálogo ético e jurídico entre as partes. Você vê como isso transformou uma oportunidade científica em uma controvérsia diplomática e moral. O futuro da biossegurança depende da construção de uma ética de corresponsabilidade e justiça científica. Você deve entender que a biotecnologia é promessa e risco. A escolha de como usá-la define o equilíbrio entre progresso e destruição. Em conclusão, o caso milho X24 é uma lição prática. Ele evidencia que a verdadeira inovação não reside apenas nos laboratórios, mas nas instituições capazes de articular ciência e consciência, tecnologia e prudência. A ética planetária da biossegurança, reforçada pelo protocolo, exige que você coloque a vida, em todas as suas formas, como a medida suprema de toda ação humana. Sua atuação como mestre deve ser guiada por essa consciência ética ampliada. Espero que você tenha compreendido a complexidade da governança global em biossegurança e o papel insubstituível do Protocolo de Cartagena. Bons estudos e até a próxima!